Você acorda, abre o Instagram e encontra uma notificação. Seu perfil tem participação de menores. Para continuar monetizando, você precisa apresentar um alvará judicial em até 20 dias. Se você é pai, mãe, responsável ou produtor de conteúdo para crianças, essa mensagem assusta. Será que a Meta enlouqueceu? Você vai perder o seu perfil? Precisa correr para regularizar o trabalho do seu filho na internet? Respira. Neste vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo, o que diz a lei brasileira, quando o alvará é realmente necessário e qual o caminho judicial, sem sensacionalismo e promessas milagrosas. Fica comigo até o final, porque tem um ponto que pouca gente está falando. O alvará não foi criado para autorizar qualquer coisa. Ele existe para proteger a criança e não para liberar o trabalho infantil digital. Olá, eu sou o Éder e sou advogado. Aqui eu traduzo temas jurídicos complexos para linguagem simples, para que você entenda seu direito sem precisar de juridiquês. Hoje a gente vai falar sobre a exigência do alvará judicial pela Meta para perfis que mostram com frequência crianças e adolescentes, especialmente quando há monetização. Nos últimos dias, pais e responsáveis de influenciadores mirins começaram a receber da Meta uma notificação para regularizar. Se o perfil tem participação habitual de menores e gera renda, é preciso apresentar um alvará judicial específico. Essa mudança não veio do nada. Ela é o resultado de 3 situações: novas regras do chamado ECA Digital, que traz para o ambiente das redes sociais a lógica da proteção que já existia para TV, teatros e outras. A outra situação é uma resolução recente do Conselho Nacional de Justiça, que criou parâmetros nacionais para autorizar crianças e adolescentes a atuarem como influenciadores digitais. E o último, a atuação do Ministério Público do Trabalho, que vem alertando sobre os riscos do trabalho infantil artístico nas redes sociais, especialmente quando há monetização intensa. Ou seja, não é apenas a Meta inventando uma regra, é uma empresa se adequando à legislação brasileira e às diretrizes dos órgãos de proteção. Só que existe um risco aqui. Se a gente tratar o alvará judicial como um passe livre para transformar crianças em trabalhadoras digitais, a gente sai da proteção e entra na exploração. Por isso, antes de falar do procedimento, eu preciso te explicar quando realmente existe a obrigação do alvará e quando não. Vamos separar os casos. Primeiro caso, perfil familiar sem monetização. Pais postam fotos e vídeos dos filhos, onde é mostrado momentos de rotina, mas não há publicidade, contratos ou programas de monetização, ou até mesmo remuneração ligadas à imagem da criança. Em regra, nesse caso, não há exigência do alvará, mas ainda é claro que existem cuidados importantes, como não expor a criança a situação vexatória ou perigosa, mas não há enquadramento como trabalho artístico remunerado. O segundo caso é o influenciador mirim com monetização clara. Perfis em que crianças e adolescentes são protagonistas habituais do conteúdo, participam de campanhas publicitárias, publis e parcerias com marcas. Recebem valores de programas de parceria com a plataforma, como bonificações AdSense ou outro similar. Aqui, a lei passa a enxergar essa situação como trabalho artístico digital e, por isso, exige o alvará judicial, exatamente como já acontece com crianças em novelas, TVs, teatro e etc. O terceiro caso é a produção intensa e profissionalizada com agências e contratos. Quando há agentes, contratos recorrentes, produção diária, metas de audiência e forte exploração comercial da imagem da criança, o risco de desvirtuar a proteção é ainda maior. Nesses casos, além da alvará, é comum que o Ministério Público e a própria Justiça imponham limites de horário, tipo de conteúdo e forma de guardar a renda do menor. Resumo prático: se há monetização, mas protagonismo habitual da criança, é necessário o alvará judicial. Se é apenas exposição familiar, sem atividade econômica estruturada, não é caso típico de alvará, mas a lei ainda exige respeito à dignidade e à intimidade da criança. Vamos traduzir as principais normas em linguagem simples. A Constituição Federal diz que é proibido o trabalho para menores de 16 anos, com exceção do trabalho artístico autorizado pela Justiça, e coloca a proteção da criança e do adolescente como prioridade absoluta. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 149, fala
que a participação de crianças ou adolescentes em espetáculos ou trabalhos artísticos dependem de alvará judicial. Ou seja, é um documento em que o juiz diz, em cada caso, se autoriza ou não a criança a realizar esse trabalho. No ECA Digital, traz essa lógica para os ambientes das redes sociais. Se há atividade artística ou publicitária com menores, com impacto econômico, deve haver análise judicial prévia. Já a resolução do CNJ aqui do ano de 2026 cria regras nacionais para conceder alvarás judiciais para influenciadores mirins. Aqui, o juiz precisa olhar para a carga horária, o tipo de conteúdo, a idade da criança, os efeitos na escola, na saúde e no lazer. Além disso, pode restringir temas, proibir conteúdos vexatórios ou inadequados e definir como a renda será guardada em favor do menor. E por fim, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que reforça que o alvará é exceção e não regra automática, e que não pode ser usado para legitimar formas de trabalho que na prática prejudicam o desenvolvimento da criança. Em outras palavras, a lei não está dizendo pode tudo desde que tenha alvará. Ela está dizendo vamos olhar caso a caso para proteger a criança primeiro e só então decidir se a participação digital faz sentido para a criança. Se pelo seu caso concreto você percebe que há atividade artística digital com monetização envolvendo criança ou adolescente, o caminho é esse: procurar a vara da criança e da juventude. O pedido de alvará deve ser feito na vara da infância e da juventude na comarca que a criança reside. Onde não houver vara especializada, vai para o juízo estadual competente reunir toda a documentação. Antes de qualquer protocolo, é importante organizar os documentos dos pais ou responsáveis, documentos da criança ou adolescente, o comprovante de matrícula ou frequência escolar, a descrição da atividade digital, como o tipo de conteúdo, a frequência da produção, o tempo semanal médio dedicado, as formas de remuneração, como bonificações da plataforma, cachê e contrato com marcas, a cópia da notificação da meta, se houver, e os contratos com agências e anunciantes, quando existirem. Elaborar o pedido com ajuda jurídica. No pedido, o advogado vai explicar a realidade da atividade, o que a criança faz, com qual objetivo e em qual intensidade. Vai demonstrar também que os pais estão zelando pela escola, pela saúde, pelo lazer e pelo descanso da criança. E vai pedir para que o juiz analise a atividade e, se entender adequado, concede o alvará com condições, como, por exemplo, limite de horas, tipos de conteúdos permitidos e a guarda da renda em conta vinculada. O que o juiz vai analisar? Com base na resolução do CNJ, o magistrado deve avaliar se a atividade é compatível com a idade da criança ou adolescente, se não há exposição vexatória, sexualizada ou perigosa, se a carga horária não é exagerada, se a escola e o descanso estão preservados, se há mecanismo para preservar a renda do menor. Após essa análise, o alvará pode ser concedido com condições, negado se houver risco, suspenso ou revogado se surgirem fatos novos apontando exploração ou prejuízo. Tudo isso é importante na teoria, mas na prática, o que você que está me assistindo hoje pode fazer se recebeu a notificação da meta ou se tem dúvidas do perfil do seu filho? Vamos organizar em passos concretos. Se você recebeu a notificação da meta, não entre em pânico. A notificação é um alerta, não uma sentença de morte para o perfil. Guarde a notificação, tire o print, salve o e-mail e anote a data. Isso pode ser importante no processo. Revise o tipo de conteúdo. Aqui cabe uma pergunta honesta: a criança está sendo protagonista? Há monetização real? Há publis, contratos, cobrança de cachê? Se sim, o cenário é típico de análise judicial. Converse com a criança ou adolescente. Avalie se ela realmente quer participar, se está confortável, se não se sente pressionada. E por fim, buscar orientação jurídica. Cada caso tem nuances, como idade, o tipo de conteúdo criado, contratos, históricos de publicações, pois o pedido de alvará ele não é padronizado, ele deve ser feito sob medida. Se você ainda não recebeu a notificação, mas tem um perfil que aparece a criança, vale fazer uma auditoria preventiva, olhar o conteúdo, os contratos e os objetivos da conta sob a ótica da proteção integral da criança e não apenas da audiência. Eu preciso deixar muito claro, esse vídeo não é um incentivo para transformar as crianças em influenciadores profissionais a qualquer custo. Não é um passo a passo para driblar a lei. É um conteúdo informativo pensado para proteger pais e responsáveis de decisões
precipitadas, esclarecer o que a meta está pedindo, explicar que o alvará existe para proteger a criança e não para autorizar qualquer forma de exploração. O resultado de qualquer pedido judicial depende das circunstâncias concretas, das provas, da avaliação do juiz e do Ministério Público. Nenhum vídeo garante decisão favorável e seria muito antiético prometer isso. O ambiente digital abriu possibilidades incríveis, mas também trouxe riscos que ainda estamos aprendendo a lidar. O ECA digital, a resolução do CNJ e as novas exigências da Meta são sinais de que o sistema de justiça está tentando colocar freios onde tudo parecia terra de ninguém. Se você é pai, mãe, responsável ou produtor e tem crianças aparecendo em perfis monetizados, o primeiro passo é a informação. Entenda a lei, revise o conteúdo, converse com a criança e, se necessário, busque orientação jurídica para decidir com calma qual caminho faz sentido para o seu caso. Proteção integral não é um conceito abstrato. É, na prática, colocar o bem-estar da criança acima da audiência, da monetização e do algoritmo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o tema, deixa o like, isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas que precisam dessa informação. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber outros conteúdos sobre direito digital e decisões judiciais explicadas em linguagem simples. E se você conhece alguém que recebeu uma notificação da Meta sobre alvará para perfil com criança, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser a diferença entre decidir por impulso e decidir com consciência. Até o próximo vídeo.